Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns para fins e efeitos deste artigo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Artigo 2º, caput vetado, parágrafo 1º. Poderá ser realizado o pregão por meio de utilização de recursos de tecnologia da informação nos termos de regulamentação específica. Parágrafo 2º. Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. Parágrafo 3º. As bolsas a que se refere o parágrafo 2º deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras, que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. Artigo 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte. Inciso 1. A autoridade competente justificará a necessidade da contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. Inciso 2. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Inciso 3. Nos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso 1 deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos para os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação dos bens ou serviços a serem licitados. E, inciso 4, a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, entre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e a sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Parágrafo 1º. A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargos efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Parágrafo 2º. No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Artigo 4º.
A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Inciso 1. A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação nos termos do regulamento de que trata o artigo 2º. Inciso 2. Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Inciso 3. Do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 1 do artigo 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso. Inciso 4. Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei 9.755, 16 de dezembro de 98. Inciso 5. O prazo fixado para apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Inciso 6. No dia, hora e local designados, será realizada a sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Inciso 7. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 8. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preço de até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Inciso 9. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Inciso 10. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Inciso 11. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. Inciso 12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta para verificação e atendimento às condições fixadas no edital. Inciso 13. A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e as fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, quando a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e a qualificações técnica e econômico-financeira. Inciso 14. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, e sistemas semelhantes mantidos por Estados federal ou municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. Inciso 15. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 16. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a classificação dos licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Inciso 17. Nas situações previstas nos incisos 11 e 16,
o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. Inciso 18. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias e começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos. Inciso 19. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Inciso 20. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. Inciso 21. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. Inciso 22. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital. E, inciso 23, se o licitante vencedor convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso 16. Artigo 5º. É vedada a exigência de: inciso 1. Garantia de proposta. Inciso 2. Aquisição do edital pelos licitantes como condição para a participação no certame. E, inciso 3. Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Artigo 6º. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, se outro não estiver fixado no edital. Artigo 7º. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar a documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e será descredenciado do SICAF, ou do Sistema de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso 14 do artigo 4º desta lei, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e nas demais combinações legais. Artigo 8º. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle nos termos do regulamento previsto no artigo 2º. Artigo 9º. Aplicam-se subsidiariamente para a modalidade de pregão as normas da Lei 8666, de 21 de junho de 93. Artigo 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória número 2182, reedição 18, de 23 de agosto de 2001. Artigo 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei 8666, de 21 de junho de 93, poderão adotar a modalidade de pregão conforme regulamento específico.
Artigo 12. A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescido o seguinte artigo. Artigo 2-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar, nas licitações de registro de preços, destinadas à aquisição de bens e serviços comuns na área de saúde, a modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, observando o seguinte. Inciso 1. São considerados bens e serviços comuns na área de saúde aqueles necessários ao atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único da Saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais do mercado. Inciso 2. Quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admite-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para o atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora. Inciso 3. Na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso 2, excepcionalmente, poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 7 de julho de 2002, Fernando Henrique Cardoso, presidente.